E aí, pessoal? Hoje o papo é sobre a maior atualização de uma ferramenta clássica de produtividade em anos. O Evernote 11 chegou com aquela promessa enorme de finalmente dar um jeito no caos digital que tanta gente acumulou. Bora descobrir se essa promessa é pra valer? Quem nunca sentiu isso, né? A ideia de ter um segundo cérebro digital é incrível, mas, para muita gente, ele acabou virando uma espécie de sótão digital, um lugar abarrotado de ideias, artigos, lembretes, que na prática se perderam com o tempo. É exatamente essa dor que o Evernote agora diz que vai resolver. Pra gente entender essa mudança, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o contexto de onde o Evernote estava meio travado. Depois, a gente entra na nova filosofia por trás da versão 11. Aí, mergulhamos de cabeça nos 3 pilares de inteligência artificial, damos uma olhada nas melhorias mais silenciosas e, no fim, a gente ajuda a decidir se essa atualização faz sentido para cada tipo de pessoa. Então, vamos começar do começo. Antes de falar do futuro, a gente precisa entender o passado. O Evernote foi um dos pioneiros nessa ideia de segundo cérebro, sabe? Aquele lugar para guardar absolutamente tudo. Só que, com o tempo, apareceu um problema fundamental para quem usava a ferramenta há anos. A promessa era linda, um arquivo pessoal impecável. Mas a realidade para muita gente foi bem outra. Um acúmulo gigante de notas que, mesmo organizadinhas em cadernos e com etiquetas, viraram um arquivo morto. A informação estava lá, guardada, mas era muito difícil de encontrar e, o mais importante, de usar. Faltava aquele pulo do gato para transformar conhecimento guardado em ação. E é exatamente aí que o Evernote 11 entra em cena como uma resposta bem ambiciosa. A gente não está falando só de uma atualização com umas coisinhas novas. É, na verdade, uma mudança de filosofia sobre o que um aplicativo de notas deveria ser no mundo de hoje. A missão agora é muito clara. O Evernote não quer ser só um depósito de coisas. A ideia é usar a inteligência artificial para que a ferramenta se torne uma parceira ativa, que ajuda a processar, a resumir e, principalmente, a agir em cima do conhecimento que já foi salvo. Certo, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? A nova inteligência do Evernote se apoia em 3 grandes pilares, que foram colocados direto no nosso fluxo de trabalho. Vamos analisar cada um deles com calma. O primeiro pilar é o assistente de IA. Pensa nele como um chat que mora dentro do seu Evernote. A grande virada de chave aqui é que ele não só responde perguntas, ele entende o contexto das suas notas e pode executar comandos diretamente nelas. E o que é bem legal aqui são os exemplos práticos. Dá para pedir para ele resumir aquele artigo que você salvou, ou extrair uma lista de tarefas de uma ata de reunião, ou até reescrever um rascunho. Ele basicamente transforma seu arquivo de notas em uma base de dados viva, pronta para ser trabalhada. O segundo pilar ataca uma dívida antiga do Evernote, a busca. A busca semântica muda de um jeito radical a forma como a gente encontra informação. Em vez de procurar só por palavras-chave exatas, ela entende o significado, o conceito por trás da sua pesquisa. Esse slide aqui ilustra a diferença perfeitamente. Antes, se a gente não lembrasse a palavra exata que usou, a busca falhava. Agora, dá para buscar por um conceito, como férias na Espanha. E a IA é inteligente o bastante para encontrar notas sobre a viagem a Barcelona ou a reserva de hotel em Valência, mesmo que as palavras férias ou Espanha não estejam escritas lá. E esse ponto é crucial. Para quem é usuário antigo, com centenas, talvez milhares de notas, só esse recurso já pode justificar a atualização. Ideias e informações que estavam, na prática, perdidas no arquivo pessoal, de repente se tornam acessíveis e úteis de novo. É quase como redescobrir o próprio conhecimento. O terceiro pilar é o de notas de reunião com IA. Essa ferramenta permite gravar o áudio de uma reunião, gerar uma transcrição completa que até identifica quem está falando e depois criar um resumo automático de tudo que foi discutido. É bem poderoso. O uso mais óbvio é para reunião de trabalho, claro, mas o potencial é bem maior. Estudantes podem gravar aulas, profissionais podem registrar sessões de mentoria, qualquer conversa importante pode ser capturada e processada. Vale notar que existe uma limitação atual de 1 hora por gravação, mas a empresa já sinalizou que pretende expandir isso. Mas olha, a versão 11 não é só sobre os grandes recursos de IA. A experiência de usar o aplicativo, no geral, também foi aprimorada. Porque no fim do dia, produtividade também tem a ver com reduzir aqueles pequenos atritos do dia a dia. A equipe do Evernote também fez uma série de ajustes de qualidade de vida, sabe?
O menu para inserir coisas está mais rápido, o comando de barra para formatar texto está mais poderoso, os links agora têm uma visualização mais rica, dá até para fazer cálculos simples direto na nota. São coisinhas pequenas que, somadas, deixam o uso do app bem mais fluido e moderno. E aqui tem um ponto que merece destaque, especialmente nos dias de hoje: privacidade. O Evernote permite que cada um desses recursos de IA seja desativado individualmente. Se a pessoa não se sente confortável com a IA lendo as notas ou simplesmente não precisa da função, é só desligar. É um nível de controle que é raro de se ver e muito bem-vindo. Bom, com tudo isso na mesa, a gente chega à pergunta final. Essa nova versão do Evernote é para todo mundo? Vamos analisar de forma equilibrada para quem essa atualização realmente faz a diferença. A atualização brilha mais para alguns perfis. Para quem já é usuário antigo, com um acervo enorme, a busca semântica é uma virada de jogo. Se o trabalho exige encontrar e resumir informações rápido, o assistente de IA é um baita aliado. E claro, para quem acredita na filosofia de ter todo o conhecimento num lugar só, o Evernote 11 reforça essa ideia com força total. Por outro lado, é bom pensar duas vezes em alguns cenários. Se a necessidade é só um bloco de notas simples e gratuito, ele talvez seja um exagero. Quem está começando do zero não vai sentir o impacto imediato das novas ferramentas de busca. O preço, claro, é um fator que pesa, ainda mais por ser em dólar. E se um sistema com outras ferramentas já funciona bem, talvez a migração não valha a pena. Então, para resumir, o ponto crucial é este. O Evernote 11 não é só uma versão com chatbot enfiado lá dentro. É uma tentativa estratégica, bem integrada, de resolver aquele problema original do segundo cérebro. Como fazer todo o conhecimento que a gente guarda ser útil e acionável de verdade. No fim das contas, a reflexão que fica é esta. A questão não é sobre adicionar mais uma ferramenta de IA na nossa vida. É sobre se essa tecnologia pode finalmente destravar o valor do conhecimento que passamos anos coletando. E essa é uma pergunta que cada um precisa responder por si. Valeu por acompanhar essa análise.